Em São Bernardo do Campo, 18 horas 40 segundos. Você está sintonizado na Rádio Paraty FM, a rádio da cidade, em 87,5 MHz ou pela internet em radioparaty.com.br, hoje também em stiesporte.com.br. Terça-feira, dia 27 de janeiro de 2015, está entrando no ar mais uma edição do programa A Hora do Esporte. O programa A Hora do Esporte tem o apoio cultural da Padaria Senedela, a padaria dos esportistas. A Senedela fica na rua José Rusg, número 170, no bairro Baeta Neves. O telefone é 4123-7535. 4123-7535. Ligou, a Senedela entregou. Também temos o apoio cultural dos restaurantes Lagábia, onde você saboreia a verdadeira comida caseira. São 2 endereços aqui em São Bernardo do Campo. E temos ainda o apoio cultural da Sorveteria Betânia, uma ótima pedida nesse calor praticamente insuportável que temos aqui na cidade. Agora 18 horas 2 minutos, a Hora do Esporte tem coordenação e produção de Guina Moreira. Eu sou Álvaro Gomes, à minha direita temos ele, José Bonifácio, o Boni, o homem da palavra fácil. Tudo bem, Boni? Tudo bem, Álvaro Gomes, boa noite Felipe, Danilo Martins, amigo da Hora do Esporte. Estamos aqui para mais um programa esportivo. Vamos dar boa noite para os nossos convidados da noite. Dizer que vamos falar muito de futebol, porque o campeonato está começando, praticamente, final de semana já tem rodada do Campeonato Paulista 2015, São Bernardo jogando, Santo André também fazendo a Série A2, São Caetano, enfim, todos os times do estado de São Paulo jogando, e nós vamos falar muito de futebol. Eu quero dar aqui meu destaque para a revolta e, vamos dizer assim, o desabafo do presidente do Corinthians, domingo, após Márcio Gobi, né? Mário Gobi, desculpa. Após o término da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ele desabafou que está na hora de se desligar do clube, enfim, falou de coisas particulares, da sua vida, falou da saúde, deu a entender que que não aguenta mais e não vê a hora de acabar esse campeonato, no caso a Copa São Paulo, e de dizer adeus ao Corinthians. Tudo indica que ele vai tratar da saúde, e disse mesmo, inclusive com as suas próprias palavras, que não está muito bem de saúde. Eu acho que foi mais um desabafo pela pressão que ele vem sofrendo, não só ele, mas todos os dirigentes do Corinthians, devido a essas mudanças que têm acontecido no Corinthians. Pois é, há uma clara impressão de que o Mário Gobi se arrependeu de ser presidente do Corinthians por conta da pressão e de tudo que aconteceu na sua gestão, né? O Corinthians, depois de uma época muito vitoriosa, acabou sofrendo um pouquinho nessa transição, a mudança do elenco, e o Mário Gobi sentiu muito isso na pele, foi muito criticado por conta disso, também por conta do Mano Menezes, que ele bancou como treinador do Corinthians, e agora ele deixa o seu mandato e aproveitou o título da Copa São Paulo para dar aquela popular alfinetada nos seus gongadores, digamos assim. 18 horas 4 minutos, no centro da bancada democrática temos Danilo Martins. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, Álvaro. Muito boa noite a você, aos amigos da Paraty, ouvintes, claro, sempre assíduos, o Boni, o grande Roberto aqui do beisebol do São Bernardo. E o meu destaque inicial, como sempre, alternativo e internacional, Sul-Americano Sub-20, hexagonal final, a primeira rodada ocorreu ontem. A Argentina venceu o Peru por 2-0, o Brasil não saiu do zero com o Uruguai, os donos da casa. Paraguai e Colômbia também 0-0. E na Copa da Ásia, que eu tanto falei durante este mês de janeiro, a Austrália está na final contra a Coreia do Sul. A Austrália tirou Emirados Árabes e a Coreia do Sul eliminou o Iraque. Muito bem, as informações do grande Danilo Martins, sempre muito bem informado sobre o futebol, o esporte internacional. 18 horas 4 minutos, como antecipou o Danilo, hoje recebemos aqui nos estúdios da Rádio Paraty o nosso grande José Roberto Vilas Boas. Grande Robertão, que há muito tempo não vem aqui nos estúdios da Rádio Paraty. Hoje vamos falar bastante sobre o São Bernardo Beisebol Clube, que tem agora novas parcerias, uma perspectiva de crescimento muito grande. Isso é muito bom para a nossa região, para o beisebol brasileiro. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, boa noite. Muita saudade aqui da casa, fazia tempo realmente que eu não vinha. Acho que nem aqui na casa, nesse pedaço novo, aqui no estúdio novo, eu acho que eu não tinha adentrado ainda. Para nós do São Bernardo Beisebol Clube, uma honra muito grande, a gente vai até decorrer sobre isso. Parcerias com equipes da Major League, né, que é a Liga Americana. E estamos vindo forte aí para o campeonato, a expectativa de fazer um bom campeonato na Liga São Paulo, que começa agora em março. E os preparativos já começaram.
A liga que começa no dia 15 de março, com um formato baseado na Major League Baseball, a liga principal do beisebol no mundo, norte-americana, que conta com vários estrangeiros, cubanos, dominicanos, etc. E o Brasil, a Liga Paulista, tenta se espelhar nesse modelo que já é consagrado, e a gente espera que dê tudo certo, né, Roberto? Verdade, já estamos indo para a quarta edição aí da Liga São Paulo. É um campeonato que está revolucionando o beisebol no Brasil e estamos ansiosos aí de levantar o primeiro título, né? De fazer um bom torneio aí, e trazer esse título para São Bernardo. Muito bem, a gente vai falar muito sobre beisebol no programa de hoje. Já já o Roberto também vai apresentar os atletas que ele trouxe para conhecerem os estúdios da Rádio Paraty, também para falar um pouco do São Bernardo Beisebol Clube. São Bernardo, aliás, hoje sacudiu um pouquinho o mercado. Danilo Martins, o Bernô anunciou Canhete como seu novo meia, jogador que vem por empréstimo do São Paulo Futebol Clube para o São Bernardo. Teve dificuldade para se manter na equipe do São Paulo, jogou na Portuguesa, jogou no Náutico e agora chega ao São Bernardo Futebol Clube para a disputa desse campeonato paulista por empréstimo. Uma boa contratação para o São Bernardo. Mais um é São Paulo, né? Já trouxe Alex Silva, que não está tão bem, vamos dizer a verdade, está com alguns probleminhas aqui ou ali, por mais que digam que não. Tá sim, pode ser uma furada enorme o Alex Silva no São Bernardo, não que vá ser, mas pode sim acontecer. Agora o Canhete chega como um reforço de impacto, que faltava no São Bernardo. É o segundo que chega de impacto. O São Bernardo não fez contratações precisas, isso também é verdade, mas contrata bem agora. O Canhete não deu certo em lugar nenhum até agora, mas pode ser que dê, né? Sem tanta pressão de time grande, sem tantos holofotes ligados em cima dele, pode ser que agora dê certo. Boa contratação, eu aprovaria se fosse presidente do São Bernardo. José Bonifácio, não foi a viagem ao Paraguai que resolveu essa questão. Ontem a gente falava aqui, o São Bernardo dizia que traria um meia do Paraguai. Aparentemente a bolsa voltou vazia de novo, mas encontrou aqui na Barra Funda o Canhete, um gringo, como prometia Luiz Fernando Teixeira, presidente do clube. Podemos dizer que já estava encomendado, né? Não trouxe de lá, mas estava aqui bem pertinho, então eu acho que o São Bernardo está apostando nesse jogador. Logicamente que é um jogador que todo mundo já conhece, jogador que tem um certo tempo já no São Paulo, não estava sendo aproveitado nos planos do Muricy. Logicamente que é um reforço muito importante. O Danilo disse muito bem, tem o Alex Silva, que é um jogador experiente, que já jogou no São Paulo, seleção brasileira. E eu acho que é o seguinte, o São Bernardo está se preparando para uma grande competição. E todas essas apostas, todos esses jogadores que o São Bernardo está trazendo, é no intuito de montar, na minha opinião, pelo menos até agora, em nomes, eu acho que o São Bernardo está montando o melhor time da Série A1, depois que ele assumiu, que subiu para a Série A1. O seu melhor time, Exatamente. Esperamos que dentro de campo, quando a bola rolar, competição para valer, aí sim a gente pode fazer uma análise melhor. Mas eu acho que o intuito do São Bernardo é isso, é trazer um time forte e essas apostas aí, jogadores de nome, acho que isso dá um grande respaldo para o Edson Buaro poder colocar um time competitivo em campo. Rapidamente, Danilo. Olha, eu vou um pouco do lado oposto do Boni nesse sentido, porque assim, o São Bernardo deste ano tem uma temporada complicadíssima pela frente, a Série D está distante sim, é difícil, é com pesar que eu falo isso, mas assim, um grupo que tem São Paulo, que tem a toda a grandeza, não precisa nem explicar por que colocamos o São Paulo como favorito a passar. Ituano, atual campeão, Mojimirim, está na segunda divisão do Brasileiro, tem toda uma base, está muito bem também, tem Rivaldo por trás e tudo mais. Red Bull Brasil, todo mundo viu uma matéria da revista Placar ontem dizendo como é que os caras estão se portando no futebol, tem no Linha, Fabiano Heller na equipe, e o São Bernardo como a equipe mais fraca do grupo. Eu esse ano, se fosse para colocar o São Bernardo entre passar ou cair, sem a opção intermediária, eu colocaria mais para cair do que para passar. 18 horas 14 minutos e por falar em São Bernardo Futebol Clube, aproveitando o gancho, tinha uma parceria com o São Bernardo, não sei se essa parceria ainda existe, Roberto. Existe sim, até um agradecimento ao presidente Luiz Fernando, né? Parabéns a ele, que agora é nosso deputado estadual, está nos representando lá no Legislativo. E essa parceria continua e tende a crescer mais ainda agora para 2015. Então nós temos 2 professores contratados através do projeto Tigrinho. Então saímos até na revista do Bernô, agora no mês de setembro. Bernotícias, né? Bernotícias. Então fez uma reportagem muito bonita com nossos meninos lá
no nosso campo de beisebol. E estamos firmes. Então o Tigrinho tem, além de futebol, dos 8 mil e tantos meninos que tem praticando beisebol, não só aqui em São Bernardo, mas como em outras cidades, outras regiões, tem também um time de beisebol, que pode dizer que é do projeto Tigrinho, que cederam para nós os uniformes do projeto Tigrinho, o boné, né? Porque os meninos do futebol não tem boné, mas no beisebol se usa o boné. Então a gente usa o boné preto do Bernô, usa a camisa amarela e preta do Tigrinho lá no nosso projeto, estamos firmes. Um abraço especial para o Elvio, que é o coordenador do projeto Tigrinho, se ele não estiver ouvindo, um grande amigo, uma amizade que ficou entre eu e o Elvio. E a gente tende aí a alavancar mais o beisebol aqui, não querer tirar menino do futebol, mas o esporte ele é importante por causa disso. Tem aquele moleque que não se adapta ao futebol, então tem a opção do beisebol e está dentro de casa, dentro do projeto Tigrinho. Então está firme, forte e vamos aí 2015. E torcendo pelo Bernô, hein? Torcendo para que o Danilo erre aí na previsão dele aí que... Também torço muito. Eu sei, é que o comentarista é realista, tem que falar, né? Tem que falar a verdade. Nós esperamos que o Danilo erre. Mas eu também espero que eu erre também. Mas eu sou torcedor, então acabou. Eu não tenho que ser racional, né? Pois é. Falando em parcerias, não só essa parceria com o São Bernardo Futebol Clube, mas as novas parcerias que chegam para o São Bernardo Beisebol Clube. Você passou por cima disso no início do programa. Agora o São Bernardo tem uma parceria com o Tampa Bay Rays, uma das equipes que participa da Major League Baseball. Como que essa parceria aconteceu e como o Tampa Bay vai ajudar o São Bernardo Beisebol Clube daqui para frente? Então, o Tampa Bay veio nos visitar no mês de agosto. É até essa a reportagem da Bernô Notícias, né? A visita do Tampa Bay ao projeto Tigrinho. Então eles estiveram aí, gostaram do que viu, gostaram da proposta nossa do São Bernardo de trabalhar as crianças de área de risco, vulnerabilidade, um projeto de inclusão que nós temos aqui no município, um projeto até que nós fizemos time campeão brasileiro com meninos aqui da periferia de São Bernardo, né? Então isso a gente até debateu aí há 2 anos atrás sobre isso, foi trazido aqui na Rádio Paraty. E aí eles vieram, visitaram, viram o projeto, gostaram do que viram, e aí proporam uma parceria, né? De propor, dar um suporte, dar um apoio. E dessa conversa, então, a coisa avançou a um ponto de nós sermos o único clube do Brasil autorizado a usar o nome Tampa Bay, a usar o logotipo, a usar o uniforme. Então, se credenciar aí desse nome valioso. Então, só para o brasileiro aqui, vamos trazer para o mundo do universo do nosso aqui do Brasil, é como se fosse o Corinthians avalizando alguém a usar a marca Corinthians, entendeu? Então, o Tampa Bay Rays para o beisebol nos Estados Unidos é tão grande como se fosse um Corinthians lá dos Estados Unidos. Então, é como se o Corinthians fosse nos Estados Unidos, visse um projeto de futebol e autorizasse alguém a usar a logomarca do Corinthians, a camisa, o uniforme. Então eu acredito que dentro disso, e aí fazendo essa conciliação, junto com o Tigrinho, junto com o São Bernardo Beisebol e agora com essa parceria, alavancar todo esse projeto de beisebol no município. E agora, então nós vamos para a Liga São Paulo com o nome Tampa Bay Rays São Bernardo, né? E vamos agora, o intuito, né, eu até brinquei que a gente quer ser campeão, mas não é esse o objetivo, porque a gente vai investir muito na base mesmo. Então as contratações que nós fizemos foram garotos, promessas, e a gente vai colocar essa molecada na fogueira aí para ver o que vai sair, né? Aliás, por falar nisso, eles estão na fogueira aqui nos estúdios da Rádio Paraty, né? Apresenta os atletas que estão conosco aqui nos estúdios, Roberto. Tá, eu estou aqui com o Luigi é um catcher, né? Uma grande promessa do Brasil. O catcher é o receptor, aquele que joga todo mascarado no fundo. Recebe o arremesso do arremessador. Isso. E ele é que tem a visão geral do jogo, porque ele fica o oposto de todos os jogadores. Então ele, além de ter essa função de receptor, ele tem que orientar todos os companheiros do que está acontecendo no campo. E temos aqui o João Vitor. João Vitor é um garoto de 14 anos, é um arremessador, é uma grande promessa, então ele já é uma pérola também. Os dois são uma pérola que o Tampa Bay já tá acompanhando esses dois moleques, então por isso que eu fiz questão de trazê-los,
são os moleques mais novos do nosso time, mas eu fiz questão de trazê-lo por causa dessa proposta do Tigrinho, são do projeto Tigrinho, essa proposta de serem de categorias de base e essa proposta que o Tampa Bay fechou a parceria justamente por causa dessa molecada. Aliás, aproveitando a presença deles, boa noite, João Vitor. Essa parceria entre catcher e arremessador tem que ser muito bem feita, senão o time não funciona direito. Né? Tem que ter bastante conversa, né? Porque ele é o jogador que acalma o time, porque ele vê tudo, aí orienta, assim. E o pitcher tem que estar sempre, pitcher ou arremessador, tem que estar sempre relaxado, né? Porque ele que taca ali, aí se desanda, aí o time desanda. É isso aí. O arremessador talvez seja o jogador mais pressionado dentro de campo. Né? A pressão está sempre em cima dele. Porque tem arremessador que tá com a bola, o cara bate e ele já desanda. Já acha que não vai conseguir arremessar. Aí ele vem conversar, né? Às vezes não, tem que vir sempre, né? Pra acalmar. Porque senão desanda aí o time todo. Porque o pitcher e o catcher são as armas do time. Eles têm que estar sempre relaxados, senão não dá jogo. Senão o time cai. E o objetivo é sempre o no-hitter, né? Se tiver como catcher lá e João Vitor acertar o no-hitter, aí vocês estão felizes, né? É verdade. Falando mais de catcher e pitcher, eles são tipo a base do time, porque os dois têm que estar sincronizados no jogo, porque se eles não tiver, não tem jogo, porque o pitcher arremessa, se ele não tiver bom, quer dizer que o outro time vai crescer até conseguir ganhar a vitória. É assim que funciona o ligamento desses dois. O jogo de beisebol é muito... Você entende. Você está falando os termos aí que... Acompanha um pouco, vai. Mas o jogo de beisebol talvez seja um dos jogos que você, quando está chegando no final, talvez seja o esporte mais tenso que existe. Que é aquele momento de fechamento de partida, é uma pressão enorme nos dois jogadores, tanto no catcher como no pitcher, o arremessador no caso, né, Roberto? Porque assim, o futebol, óbvio que tem toda a dinâmica e a emoção que o futebol e não quero desvalorizar isso, fazer essa comparação, mas às vezes um placar elástico de 2-0, 3-0, num começo de segundo tempo, praticamente já definiu a partida, né? Então isso a gente vê muito no futebol. Existe inversão desses placares, mas na maioria das vezes... O Corinthians recentemente tomou um 4-1 lá do... Então, mas na maioria das vezes um placar de 3-0 praticamente... Agora no beisebol não, no beisebol a última bola é que conta. E como não é um jogo por tempo, né, ele é mais ou menos igual ao tênis, então tem que fazer o ponto para encerrar a partida, mesmo que o placar tiver muito elástico, 10-0, 8-0, mas enquanto aquela bola, a última bola do último strike lá, não finalizar o jogo, a outra equipe tem chance. Porque, teoricamente, aquela seria a última bola, mas se o batedor rebate, e aí começa a rebater, então pode buscar o placar. Isso desestabiliza o time de uma forma que... É verdade. E isso é muito comum, às vezes um placar de 6-0, 7-0, 8-0 e o time toma virada. Então isso é muito comum no beisebol. Como que é feito o trabalho psicológico com esses garotos para aguentar esse tipo de pressão do jogo? Então, primeiro que são garotos experientes, né, que já treinam beisebol desde os 5, 6, 7 anos. Aqui nós temos 2 campeoníssimos brasileiros, já levantaram mais de 10, 12 títulos cada um, então já estão bem acostumados aí com essa pressão. Mas realmente é feito um trabalho todo, e aí nós temos o mérito dos nossos professores, que já tiveram oportunidade de estar aqui na Rádio Paraty, de trabalhar o psicológico deles, até envolvendo a cultura oriental, o modo oriental de tratar esse esporte, porque no Brasil é tratado dessa forma mesmo, porque 90% dos que praticam são orientais. Então existe toda essa dinâmica de trabalhar a cabeça da criança, né, psicologicamente. O legal do beisebol nesse trabalho psicológico é que é colocado na mente da criança, e até pela função do jogo, que a última bola é que define, que tudo é possível, a vitória é possível, né? E que depende deles, depende do esforço, de trabalhar, de aprender com as derrotas, né?
Então o professor até fala, Danilo, que é o seguinte, que vencer é muito doído, é muito dolorido você vencer. Né? Dói demais você vencer. E depois que vence, manter um patamar de vitória é mais difícil ainda, né? Mais difícil ainda você ser um time vencedor e tá sempre vencendo, né? Isso a gente vê nos grandes clubes, né? Pode ver que parece uma coisa cíclica, né? Então, de repente, 2, 3 anos é o São Paulo que está ganhando, depois é o Corinthians, depois é o Santos. Por quê? Porque é muito difícil a manutenção do topo, né? Então é assim que a gente trabalha. E nos Estados Unidos, que é onde o beisebol é mais aclamado, um dos países mais aclamados, que aclamam mais o beisebol, é os Estados Unidos. E a vitória é sempre mais suada nos esportes americanos. O futebol americano, o basquete, o beisebol. O time valoriza muito mais a vitória que no futebol, eu acho. Porque assim, é uma coisa muito mais suada, é muito mais difícil de conquistar. Às vezes no basquete mesmo, levando para esse lado do basquete, tá 20 pontos à frente e toma virada numa apagada de quarto. Agora vamos lá, uma coisa importante, nos Estados Unidos não temos uma parceria, por exemplo, que temos no Brasil. Los Angeles Galaxy tem o time dele de futebol, no basquete o Clippers, que é de Los Angeles, tem o Lakers, e aqui no Brasil é diferente, na Argentina também é diferente, na Espanha o Barcelona tem time de futebol, de handball, de futsal, de basquete, na Argentina tem Boca Juniors no futebol, no basquete, no Brasil tem NBB, que é o Palmeiras, então assim, aqui no Brasil a coisa é um pouco mais estreita. Como é que você vê essa parceria com o São Bernardo Futebol Clube, que você disse muito bem? O São Bernardo fica mais ligado, não é como nos Estados Unidos que você joga sozinho, mais ou menos assim, você não tem aquela parceria. Aqui no Brasil você tem um envolvimento maior. Como é que isso afeta a equipe de maneira positiva, claro? Então, porque nos Estados Unidos tudo é feito de forma que é um negócio, né? Ninguém tá lá para disputar, mas é um negócio. É um negócio que tem que gerar dinheiro, tem que fazer dinheiro. É uma franquia, né? É uma Eles até franquia. chamam assim, uma franquia. Então, uma partida de futebol que seja, que ele citou o exemplo do Galaxy, ou de basquete, ou de bolinha de gude, é feito de forma que se torne um espetáculo, que vai levar não sei quantas pessoas, que vão se vender cachorro-quente, que vão se vender ingressos antecipados, que a ESPN, Fox da vida estarão lá para fazer esse espetáculo. Infelizmente, isso falta no Brasil, essa visão de espetáculo. Haja visto que não tem, quem respeita uma cadeira numerada, quem respeita, você não pode levar uma família para ver um jogo de futebol. Então a nossa visão hoje, a nossa cultura está muito deturpada e nós estamos muito atrasados em relação aos Estados Unidos. Então, uma marca que existe nos Estados Unidos, então eles podem ter vários tipos de esporte, porque eles vislumbram um negócio em vários tipos de esporte. É como se abrisse o leque. Infelizmente no Brasil, por que não se abre o leque? Porque o futebol já não é rentável para muitas equipes, então o cara fala, poxa, eu já não ganho dinheiro aqui, eu já tomo prejuízo no futebol. Eu ainda vou abrir para basquete, para beisebol, para outros esportes. Então tá tudo errado no Brasil. Aí seria uma outra discussão que a gente teria que vir aqui, outro programa para discutir todos esses erros e que é sabido de vocês que existe no Brasil, né? O futebol é prejuízo para todos os times hoje em dia, porque o Atlético Mineiro, que é o atual campeão da Copa do Brasil, é o que mais deve no Brasil. Hoje, todos os 12 clubes devem no Brasil, os 12 maiores, o 4 do Rio Grande do Sul, 4 de Minas, 4 do Rio de Janeiro, 4 de São Paulo, aliás, 2 de Minas e 2 do Rio Grande do Sul, que é Grêmio, Inter, Atlético Mineiro e Cruzeiro, então. Só para dar um exemplo de como isso funciona, um time de futebol que, não vou dizer que está salvando o time, tá? Mas que está, a Portuguesa de Desportos, ela tem agora um time de futebol americano que é o Lions, né? Lusa Lions. O Lusa Lions coloca 4.000 pessoas para ver jogo de futebol americano no Canindé. Qualquer jogo do Lusa Lions com o Steamroller Corinthians, né? Dá 3.000 pessoas, 2.000 pessoas. E o time profissional da Portuguesa não dá 1.000 pessoas, não dá 800. Haja visto a renda que foi aí o público da Portuguesa na série aí, que acabou até caindo. Pois é. Então, assim, só mostrando que talvez, não vou dizer que agora da Portuguesa o futebol americano tem que ser o principal. Não tem que ser o principal. Mas é óbvio que o time de futebol tem que fazer a lição de casa, porque teria que estar na frente do futebol americano. Mas só para mostrar que talvez algumas parcerias, né? Algumas parcerias, e agora tem o Palmeiras também, tem um time de futebol americano que é
por sinal vai ser sediado aqui em São Bernardo, né? Vai ficar aqui o time do Palmeiras de futebol americano, né? Em primeira mão para vocês. E é isso. Então essa parceria já está ocorrendo. Por isso que o São Bernardo ele é até pioneiro nessa parceria com o time de futebol, com o Bernô. É uma parceria. Ela só não é pioneira porque não foi uma parceria no time adulto. Então isso aconteceu lá em Recife. Agora o Náutico, agora tem um time de beisebol, o Náutico tem o time de futebol e tem um time de beisebol. E vão construir um estádio de beisebol lá em Recife. Legal. E isso é muito legal. Então os times já começam a ver alternativas, né, para suas deficiências. Agora 18 horas 31 minutos, a gente vai fazer uma pausa para os apoios culturais. Na volta o Boni vai fazer a sua pergunta, vai falar também da Senedel e a gente continua falando de beisebol. Agora 18 horas 33 minutos, você está na Rádio Paraty FM, a rádio da cidade. Em 87,5 MHz FM aqui em São Bernardo do Campo, em www.radioparati.com.br em áudio e vídeo em stisport.com.br. Um grande abraço para o nosso mestre J. Alves, que também está por aqui. Ele que não gosta muito dos holofotes e dos microfones. A gente sempre tenta arrancar pelo menos um boa noite do Jota, mas é difícil. Quem sabe um dia a gente traz aqui o J. Alves para apresentar um programa de 1 hora de músicas. J. Alves, eu imagino, tem um ótimo gosto musical. Agora, o nosso José Bonifácio vai passar o recado da Padaria Senedel. Vamos lá, Boni. Padaria Senedela, 31 anos de tradição em São Bernardo do Campo, fazendo o melhor para você e sua família em padaria, confeitaria, restaurante e pizzaria. Padaria Senedela tem almoço self-service todos os dias, das 10 às 15 horas, às quartas e sábado, aquela suculenta feijoada que só a Senedela faz. À noite, um cardápio variado, 52 tipos de pizza, a sua escolha. Você liga, a Senedela entrega quentinha para você. Padaria Senedela fica na rua José Rússico, número 170, bairro do Baeta Neves, São Bernardo do Campo. Telefone 4123-7535. 4123-7535. Ligou, a Senedela entregou. Ligou, a Senedela entregou. 18 horas 35 minutos aqui em São Bernardo. Estou aqui com a programação da Pousada dos Pescadores para este fim de semana. Na sexta-feira, dia 30, tem shows com Alan e Maicon, Davi, Daniel e banda, na apresentação de Jones Mendes. No sabadão, dia 31, Léo Félix, banda Dallas, e a apresentação de Fabrício Cowboy. E domingão, dia 1º de fevereiro, após o almoço caipira, onde o nosso Toninho Brasil sempre se esbalda e arregaça de tanto comer, vai ter Leandro Teles e banda na apresentação de Queiroz de Paula. Essa é a programação da Pousada dos Pescadores para este fim de semana. E a gente lembra que no dia 31 teremos a entrega das medalhas lá do pessoal da Legião Antialcoólica e outras entidades congêneres. Dia 31, das 8 às 10 da noite, na rua Bom Jardim, número 23, aqui no nosso Baeta Neves. 18 horas 36 minutos, Danilo Martins, como sempre, traz a dica de cinema do dia. Aproveita que eu estou apaixonado, hein? Pro cara que está começando a namorar agora, pega a namoradinha e vai assistir esse filme, hein? Quem diria? O Lado Bom da Vida, 2012. Sinopse: Pérez Solitano, interpretado pelo fantástico Bradley Cooper, que se beber não case, perdeu absolutamente tudo na sua vida, sua casa, o emprego e a esposa. Deprimido, ele vai parar em um sanatório, onde fica internado por 8 meses. Ao sair, Perry passa a morar com os pais. O pai dele é o Robert De Niro. Olha só o filme, hein? E está decidido a reconstruir sua vida, o que inclui retomar o casamento, passando por cima de todos os problemas que teve. Entretanto, seu novo plano começa a mudar quando ele conhece Tiffany, a musa Jennifer Lawrence, uma garota misteriosa que também tem seus problemas. Filmaço, Jennifer Lawrence ganhou como melhor atriz no Oscar de 2013 com esse filme. E tem então um elenco fantástico, muito bom. A dica de hoje, O Lado Bom da Vida. Grande dica de Danilo Martins, o nosso especialista em cinema aqui no programa A Hora do Esporte. 18 horas 37 minutos. Antes da pergunta do Boni sobre o beisebol, vamos trazer algumas informações rápidas de Santo André e São Caetano. O Santo André que apresentou oficialmente ontem 3 reforços: Anderson Zangão e Tauan, que vem do Avaí, e Anderson Bartola, que vem do Coritiba. Os 3 jogadores já treinam no Ramalhão e farão parte do elenco que disputa a Série A2 do Campeonato Paulista. Também na Série A2, o São Caetano promoveu
3 jogadores da sua base. O São Caetano chegou às quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Chegou também às semifinais do Campeonato Paulista Sub-20. Infelizmente acabou sendo eliminado nas duas pelo Corinthians. Enfrentou dificuldades na Copa São Paulo, mas principalmente no Campeonato Paulista. E acabou subindo 3 jogadores da sua base. O técnico Luiz Carlos Martins já conta e acompanha principalmente o centroavante Santiago, que foi o grande destaque do São Caetano na Copa São Paulo. 8 gols da Copinha, né? Um dos 3 artilheiros da Copinha, outros 2, um do Corinthians e outro do Botafogo de São Paulo. É ótima a iniciativa do São Caetano. E falando do Santo André, a chegada de 2 jogadores, o Anderson Zangão e o Tauan, chegaram à equipe em uma parceria com o Avaí, não é com o time dos Estados Unidos, mas é com o Avaí que o Santo André tem. Trouxe o Luiz Matheus ano passado, deu muito bem na zaga, e aí como tudo que dá certo, vai prosseguindo, vai aumentando, e a parceria com o Santo André Avaí é muito proveitosa. Chegou mais 2 jogadores, tomara que sejam aí 2 jogadores bons, de qualidade, como o Luiz Matheus, que atuou muito bem na Copa Paulista de 2014 ao vencer o Botafogo na final e se sagrar campeão da Copa do Brasil junto com o Santo André. Só para arredondar a informação do São Caetano, além do centroavante Santiago, o volante Igor e o armador Matheus já treinam com a equipe profissional. 18 horas 39 minutos. José Bonifácio, por favor, sua pergunta para os nossos especialistas em beisebol. Primeiro, boa noite, Roberto. Obrigado mais uma vez por você estar aqui no Estúdio da Paraty, no programa Hora do Esporte conosco. Boa noite para os seus atletas, o João Vitor e o Luigi. Eu queria saber de você, Roberto, como é que vocês conciliam, todos logicamente garotos que têm que estudar e treinar ao mesmo tempo. Agora as férias, isso intensifica mais os treinos. E como é que vocês conciliam o horário de treino dessa garotada, a escola? Como é que é a conversa com você? Eles, já que você é o paizão, né? Que quando o treinador, logicamente que tem jovens, né? Não só no futebol também é assim, o treinador passa a ser um pai. No beisebol também acontece isso, a conversa é uma conversa mais especial? Acontece muito, né? Então, realmente, eles veem a gente como paizão, mas a gente vê eles como filhos também, né? Acaba sendo filhos porque às vezes passam mais tempo com a gente ou com os professores lá, com o Sensei Kunio, com o Miguelito, do que às vezes com os próprios pais, né? Às vezes uma criança vem de longe e fica e a gente tem que dar todo o apoio psicológico para essa criança. Então a metodologia de trabalho é mais ou menos parecida com as categorias de base do futebol, né? Guardado suas devidas proporções, porque o futebol tem uma estrutura profissional e uma estrutura muito mais elevada que a nossa, mas a gente tenta, na medida do possível, copiar essa estrutura e ficar atento com relação a notas escolares, com relação à alimentação, principalmente, né? Se a criança está se sentindo bem em campo, ou está se cansando com muita facilidade, então tem um acompanhamento físico, um acompanhamento educacional, de saúde. Então a gente tem dado, ou pelo menos buscado essa estrutura para esses moleques, para que realmente eles consigam seguir a carreira e que, se não seguir a carreira de beisebol, também possa estar estruturado para a jornada da vida. Mais uma com você, o professor, como é que é o nome dele? Que eu tive a oportunidade de entrevistar. Miguelito ou Cunil? Miguelito, isso. Ele está com vocês ainda e o Cunil, aliás, eu quero deixar que você seja o portador de um abraço para ele e dizer que eu estou com saudade de bater um papinho com ele. Fala para ele que o presente que ele me deu, eu guardo com muita honra, está lá guardado, é um presente que eu vou guardar para sempre. E o professor cubano lá, Miguelito, ele continua com vocês, continua no trabalho que iniciou o ano passado, aí que acabou sendo até entrevistado aqui na Paraty, tivemos em alguns eventos juntos. Então, o Miguelito já está indo para o 2º ano lá conosco, né? E ele que seleciona as crianças, que conversa com as crianças. Então o Miguelito acaba sendo mais paizão do que eu, né? Até porque ele tem um know-how muito grande, né? No beisebol, né? Já tem 30, ele é uma referência para todos vocês, né? Já tem lá seus 30, 40 anos aí nessa vida de beisebol. E sempre trabalhando categoria de base, trabalhando com as crianças. Então a gente percebe isso no campo, o respeito que eles têm pelo professor, né? Então, o respeito que eles têm, então, o que
o professor acaba falando, praticamente é lei, é seguido, e isso é muito legal a gente ver isso depois no campo. A resposta ser dada no campo de todo o trabalho que o Miguelito, ou mesmo o Sensei Kunio, faz durante a semana, nos fins de semana, e aí o resultado que a gente colhe lá no campo. Isso é muito importante. 18 horas 43 minutos, agora vamos falar um pouco da Liga São Paulo de Beisebol, que terá início no próximo dia 15 de março. Temporada regular que contará com 80 partidas envolvendo 9 equipes paulistas. Nosso Roberto já trouxe aqui as informações. Essas 9 equipes paulistas: Tomateiros, o Brooklyn, o Underdogs, FEA USP, Indians, o Bats, Bacamax e o New Giants, além do São Bernardo, né, Roberto? Isso, e o São Bernardo agora vem como Tampa Bay, né? Tampa Bay e São Bernardo. Ô Álvaro, só voltando nessa questão de negócio que a gente estava falando do basquete, do vôlei. Então, assim, de todas as modalidades esportivas e do amadorismo que existe nessas modalidades, o beisebol ele estava fincado numa cultura e de manter uma cultura japonesa aqui no Brasil, a gente encontrou um amadorismo maior ainda, né? Então, o grande desafio da Liga foi trazer e mentalizar esses jogadores que, se no futebol de salão é assim, se no vôlei, se no basquete é praticado desse jeito, por que nós não praticaríamos o beisebol nesse modelo? Então a Liga já se considera e é a primeira liga profissional do Brasil. Os clubes ainda não são, mas todo o apoio, toda a equipe de staff, tudo que envolve para se praticar esse campeonato já é feito de forma profissional. Inclusive eu gostaria até de salientar aqui o Delmo, o ano passado, e através da STI... Delmo, nosso grande amigo que está filmando a entrevista, né? Então ele filma, nós temos mais de 30 jogos filmados e que foram televisionados na web TV, com narrador, comentarista, repórter de campo. Isso nunca tinha sido feito no Brasil antes. Então o Delmo, sem querer, sem saber, caiu de paraquedas, mas ele acabou se tornando um pioneiro em transmissão de jogos de beisebol. E agora essa parceria foi tão forte que a gente fez um convite, então agora estou anunciando aqui em primeira mão, o nosso querido J. Alves passa a ser o diretor de comunicação da Liga São Paulo de Beisebol. Aliás, o Jota tá até com o boné da Liga lá fora. Se ele não tiver, eu já dou as contas, né? Então o J. Alves, ele está encarregado e ele entendeu, ele já está com a gente aí, ele entendeu essa missão da Liga São Paulo de profissionalizar, de levar para a mídia isso, de nós alcançarmos a mídia, e a Paraty também acaba sendo uma pioneira nesse sentido de falar da Liga São Paulo, mas ele tem essa missão de realmente alavancar a Liga São Paulo nesse sentido. Qual que é o nível dos times que participam da Liga e principalmente em que nível você acredita que o São Bernardo chegará para a disputa da Liga São Paulo? Então veja bem, o nível hoje ele está altíssimo, são jogos de alto nível, então temos jogadores muitos clubes têm jogadores de seleção brasileira, e assim, o beisebol ele tem uma característica diferente dos outros esportes, porque a criança começa a treinar com 5, 6 anos de idade. Então 80% dos jogadores que jogam a liga começaram a jogar o beisebol com 5 anos. Então o nível do Brasil hoje, apesar de ter poucas equipes, de ter poucos campeonatos e de ser trazido dessa forma que eu te falei, de uma forma amadora do amadorismo, isso por culpa da confederação e da federação, ele está no ranking em 13º lugar no mundo, está ranqueado, 15º lugar, perdão, ele está ranqueado em 15º lugar no mundo. E isso é um feito muito grande, Álvaro. Só quem é do beisebol sabe, né? Às vezes a gente quer ser campeão de tudo, né? O campeão, o vice não tem valor. Mas não é assim que funciona de verdade, né? Isso é para o torcedor. Mas agora, para a gente que vive do esporte, que pratica o esporte, então assim, ser o 15º colocado no ranking mundial é um feito inigualável para o Brasil, e ainda mais devido às condições que é praticado o beisebol hoje aqui. Então hoje nossos atletas estão num nível razoável. Hoje, além do Roberto falando do beisebol, temos aqui o João Vitor, arremessador, e o Luigi, catcher, da equipe do São Bernardo Beisebol Clube, os dois participando do programa conosco. Danilo Martins, por favor, faça uma pergunta aos nossos amigos atletas que estão aqui. Para cada um, né? Primeiro pro Luigi,
Qual o maior sonho da sua carreira de jogador de beisebol? Realmente quer se profissionalizar e ir para qual time? Qual o seu sonho de chegar no topo ou ficar aí no São Bernardo como o Rogério Ceni no São Paulo e encerrar a carreira na equipe? Não, eu quero ir pra fora, né? Porque todo sonho de de um atleta, né? É jogar nos times grandes, né? Não que o São Bernardo seja ruim assim, mas é que os Estados Unidos é a maior liga que tem, né? Então eu quero ir pra lá, né? Qual time? Ah, acho que o Tampa Bay mesmo. Mas, Valorizou a parceria. quase coloquei ele numa... Já tá com a visão Olhou pra macro. mim, né? Você viu que ele olhou pra mim. Tá com a Quase. visão macro da coisa. Quase coloquei numa furada sem nem ter intenção. Eu acho Vai que ele que fala outro time. Ele Como é que é, olhou, Rony? ele olhou, foi pro empresário, sabe se ele podia falar. Agora pro João Vitor, qual é a sua intenção para sua carreira? Para ir para qual time, para qual país, ficar no São Bernardo? Diz um pouco aí sobre o que você quer para o seu futuro. Eu também pretendo ir pra fora, né? Sempre buscando, tipo, porque aqui no Brasil não é sempre que acontece isso. Aí agora que tem essa oportunidade, né? Aí vamos dar o máximo pra ver se consegue ir. Eu pretendo ir pro Tampa Bay também. Não só por causa da parceria, mas também porque é sempre bom jogar. É um time grande time, né? É um grande time do É Brasil. sempre bom Ajuda ele aí, Álvaro, ajuda ele. É sempre bom jogar num time lá nos Estados Unidos. Apesar que tem contratação, aí pode ir pra outro. Mas é isso aí. E pro Roberto uma pergunta. Eu vou começar para você, Quero que jogar eu no sou Tampa Bay também, viu? um entendente assíduo de beisebol. Mas se o Tampa Bay quiser me contratar de assessor de imprensa, e o Álvaro também, e o Bono, tá bom. Agora, Roberto, uma Quer tomar o coisa. lugar do Jota? Não, do Tampa Bay lá nos Estados Unidos. Ele fica aqui, bom. diretor de comunicação aqui no Brasil, em São Paulo. J. Alves não se tira o lugar dele. Agora, o Roberto, como é que está a situação dos brasileiros na Major League Baseball? Hoje, atualmente, como é que está? Então, hoje a gente está vivendo um momento muito favorável, né? O americano ele tem muito disso. Então, voltando um pouquinho, então, para o primeiro negro jogar beisebol foi um parto. Isso aconteceu lá em 45, né? Depois que esse afrodescendente começou a jogar o beisebol, explodiu. Aí os times saíram contratando. Com os caribenhos foi a mesma coisa, com o venezuelano, antes não tinha esse pessoal jogando. Dominicano, não tinha. Quando em 1960 começaram a buscar esse jogador, explodiu. E a gente está começando a sentir esse fenômeno também aqui no Brasil. Nunca um brasileiro tinha jogado a Major League, nunca na história dos seus 180 anos de Major League. Então há 2 anos atrás o Ian Gomes estreou e hoje já é considerado um dos maiores receptores dos Estados Unidos. E aí em seguida já foi o André Rieso, e agora já tem uns 8, 9, 10 jogadores já na ponta da bala já para estrear. Para estrear. E outra coisa também, no futebol americano estreou um brasileiro também, uma época aí. Um kicker, né? Isso. E outra coisa, no basquete foi assim também para os negros. Um técnico pegou uma equipe de basquete universitário, quando ninguém dava valor para os negros no basquete, que aliás hoje, pô... O americano tem muito disso, né? Mas eles escravizaram muitas pessoas e hoje os negros precisam de um espaço lá, porque eles que escravizaram também os negros, essa é a grande realidade. E hoje os negros são as estrelas da NBA, porque pô, os caras têm um físico sensacional. No De futebol, qualquer esporte, sim, aliás, realmente. Né? E vamos lá, e aí o cara pegou, tem até um filme disso que me fugiu o nome, né, Álvaro? Eu até comentei aquele uma vez. Ele pegou esse time do basquete universitário e incluiu os negros, quando todo mundo tinha preconceito. E deu certo, foram campeões e a partir daí saiu toda essa explosão de negros no basquete. Na Major League Baseball, como você disse, tem a explicação também. E é muito interessante e bom para a cultura. Essa inclusão é ótima. O negro tem espaço, o japonês tem espaço, todo mundo tem espaço. Só a informação, o kicker brasileiro que está na NFL, Cairo Santos. Certo, então. Eu lembrava do Santos, o Cairo. Então, a inclusão brasileira nesses esportes também é imprescindível, na minha opinião. Além do que, as cifras americanas são magníficas, né? E do beisebol é extraordinário, é uma coisa... Eu diria para você agora que o futebol está encostando, né, nas cifras quando se fala de futebol americano ou de beisebol. Agora que o futebol, né, lá da Europa está nesse patamar.
Mas nós temos aí atletas, meninos de 16 anos, sendo levados por $1 milhão, por $800 mil, entendeu? E a especulação aqui em cima desses garotos, ocorre? Alguns times de fora vêm aqui, ou até times daqui, em cima do São Bernardo, de jogadores do São Bernardo, ocorre muita especulação, transferência e tudo mais? É o que eu acabei de comentar, né? Então antes não tinha isso, a gente jogava o beisebol, os meninos praticavam, a gente jogava por jogar. Hoje esse fenômeno, já está vendo esse fenômeno da gente realmente trabalhar forte as categorias de base por causa disso, porque os times americanos estão vindo para o Brasil para observar melhor isso aí. Agora o José Bonifácio, pois não. Ô Roberto, isso quer dizer que você tem que ter um cuidado a mais, e até onde isso você acha que isso vocês, com o trabalho que vocês têm de proteção a esses jovens, pode atrapalhar ou pode evitar que isso aconteça? Porque no futebol nós sabemos que os nossos jovens aí estão, aliás, a gente viu agora na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que quase a gente não vê jogador se despontando, porque a maioria desses jogadores já tem, inclusive, que nem estão aqui, estão lá fora. No beisebol também poderá acontecer isso, caso o beisebol venha se tornar um esporte popular no Brasil? Ah, com certeza, Bonifácio, porque assim, o americano ele enxerga assim, o porte físico do brasileiro, ele é privilegiado em relação ao caribenho, então ele é privilegiado em relação a muitos países. Então o americano está descendo aqui, mesmo que o menino não saiba ainda manusear a bolinha de beisebol, mas eles vêm atrás desse porte físico que o brasileiro tem. E assim, vindo, Bonifácio, não tem muito o que fazer, né? A diferença, o poder econômico é muito distante e não tem muito o que você proteger nesse sentido. Eles Como se o Real Madrid viesse aqui na Portuguesa e falasse, eu quero levar o camisa 10. Mano. Você vê, por mais que o futebol tenha estrutura, quantos casos a gente não vê aí de moleque de 12, 13 anos que vai embora? Até E porque, não tem como segurar. Até porque o beisebol vai demorar muito, né, para ser um esporte rendável aqui, rentável ainda no Brasil, né? Eu acredito que mais de 10 anos, hein, Bonifácio, para ser rentável. Ô Roberto, você definiria a escola brasileira de beisebol como um misto da japonesa e da caribenha, não? Veja bem, essa é uma pergunta polêmica que você fez, é uma pergunta que levaria um programa inteiro, né? Então, o que eu costumo dizer? Nós temos 2 beisebol sendo praticado hoje no Brasil. Então, nós temos o beisebol das antigas, nos moldes japoneses, porque já está aí há mais de 90 anos. Porém, existe um outro pessoal que vem praticando um beisebol mais voltado para os americanos e para o norte-americano. Mais moderno, entre aspas. Mais moderno, entre aspas, que é o caso da Liga São Paulo. Então, existem essas duas situações. Eu não sei, e não dá para mim parametrizar isso agora com poucas palavras. Igual eu falei, a gente precisava descrever, de decorrer melhor esse assunto. A sua pergunta foi muito precisa e muito significativa. Mas realmente eu não vejo o beisebol, e pelo menos os atletas que estão indo para a Major League, não tem essa mistura de é porque tem essa característica. Não, o americano ele vem aqui, ele olha todas as crianças e ele pega aquelas crianças que têm o porte físico que eles querem e que praticam o beisebol que eles imaginam. Não por causa da mistura do beisebol brasileiro e japonês. Mas então eles estão vindo aqui especificamente buscar atletas com o perfil que eles querem. 18 horas e 56 minutos. Rapidamente, algumas informações do futebol, dos grandes times de São Paulo. A Aranha fez um acordo com a diretoria do Santos, conseguiu a sua rescisão contratual e agora, aparentemente, vai acertar com o Palmeiras. Palmeiras que tem novamente Maicon Leite entre os seus jogadores. Danilo Martins faz aquela cara de meu Deus do céu, pau me fez, como diria o pessoal da internet. Já fica um tanto quanto incomodado. O Corinthians tenta preparar o zagueiro Felipe. Pois não. Só interrompendo o Corinthians para falar do Palmeiras. O Oswaldo já não deu certo no Santos. Aí ele contrata bem, faz o cerco certinho e me traz Aranha pro gol do Palmeiras. Aranha! Deixa na telha, como o José Bonifácio fala. Né? Porque, pelo amor de Deus, né? Que o José Bonifácio fala telha. Deixa na teia a Aranha lá do Santos lá, pô. Vai trazer o cara pro Palmeiras fazer o quê no Palmeiras? Já tem praia, já tem o cara lá que todo mundo contesta que é o Fábio. Vai trazer mais um frangueiro? Pô, aí cria uma granja no Palmeiras, vai embora. Sobre o Corinthians tenta preparar o zagueiro Felipe para se tornar titular
e dar um pouquinho mais de confiança para que ele jogue bem a pré-Libertadores. Felipe, que foi bastante criticado no final do ano passado, quando atuou como titular. E Luiz Fabiano, Boni, assumiu que pode sair do São Paulo no fim deste ano de 2015. Está começando a sentir que a chance dele permanecer no São Paulo é muito pouca, porque tem jogador a nível dele melhor do que ele atualmente. E ele está no São Paulo há muitos anos e eu acho que o Luiz Fabiano já está começando a pensar em encerrar a carreira. Exatamente. 18 horas e 58 minutos. Fala, Dani. O Pato divide junto com o Luiz Fabiano também. O Danilo, Olha assim que pato, aranha, tudo que esses bichos tem que ir embora do futebol. O Danilo tá um pouco azedo. Porque, pelo amor de Deus, né? Aquele pato desculpa falar a verdade, mas o cara parece um cadáver em campo. Porque ele entrou contra o Flamengo, não fez absolutamente nada. Eu até dormi com o Pato jogando. A sobremesa do Danilo hoje foi torta de limão. Rapaz, tô azedo. Vamos fechando mais essa edição do programa A Hora do Esporte, hoje com stisport.com.br junto conosco, em áudio e vídeo. Nosso mestre Delmo Mendes está aqui filmando tudo, passando a câmera para lá e para cá, trazendo todas as informações em imagem. Vamos agradecer aqui o nosso grande José Roberto Vilas Boas. Robertão, muito obrigado por participar do programa e venha mais vezes para falar sobre a Liga, para falar sobre o São Bernardo agora com essa parceria com o Tampa Bay, tem tudo para dar certo. Verdade, verdade. Preciso vir mais aqui na Paraty, é uma honra. Considero a minha casa também, me sinto muito à vontade aqui, só tenho amigos, né? O Boni precisa fazer aquele almoço, eu já almocei na casa do Boni, eu estou aguardando esse convite que nunca veio mais. Então eu estou entre os amigos aqui, o Tonhão, o Guina Moreira, então estou entre amigos. Agradecer mais uma vez o J. Alves, essa empreitada aí, esse desafio. O Delmo que vem com a gente aí, filmamos 30, vamos ver se a gente consegue bater esse recorde aí, filmar mais jogos ainda esse ano. É isso, boa noite a vocês. Danilo eu não conhecia, parabéns aí, Tamo sucesso junto na sua empreitada aí. Álvaro, parabéns você também. Boa noite a todos os ouvintes. Muito obrigado ao João Vitor e ao Luigi, atletas do São Bernardo que estiveram conosco. Amanhã tem mais uma edição do programa A Hora do Esporte.